Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer o tutorial dessa sola, que eu vou padronizar para todos os meus sapatinhos de 9 centímetros, com sola toda em crochê. Eu trouxe com 54 pontos, que eu já venho trabalhando essa quantidade de pontos há um tempo, porque facilita para quem gosta de trabalhar com um fio mais calibroso, tipo o fio amigurumi. Você vai conseguir fazer essa sola tranquilamente. Dependendo da tensão do seu ponto, você vai precisar trabalhar com um fio mais grosso ou um fio mais fino. Tudo vai ser feito através de testes. Faça a sola com a agulha e fio que você tem costume de usar. Anote após concluí-la à medida que ficou e ver se chegou nos 9 centímetros ou 9 centímetros e meio aí no máximo. E dependendo do resultado que você tiver, se ficou menor, ou você troca a agulha para uma maior, ou troca o fio para um mais grosso, ou você usa a mesma agulha e o mesmo fio, mas com uma tensão de ponto um pouco mais relaxada, tá? Então, trabalhando, por exemplo, com o fio amigurumi, essa mesma sola, a tensão do meu ponto é um pouco mais apertada. No caso, eu vou usar a agulha número 2 e o fio Bela, tá? Para quem quiser saber a cor, ó, a cor é a cor Chanticleer. Esse fio aqui tem 370 de tex. Então, para mim, eu trabalho com a tensão de ponto bem relaxadinho, bem confortável mesmo, sem forçar as minhas mãozinhas. E para você que for trabalhar com o mesmo fio, tiver uma tensão de ponto mais apertada, sugiro que use a agulha número 2 ou a 2,5 ou até mesmo a 3, gente. Eu não vou aqui falar que não funciona, o que funciona, o que não funciona, não. Tudo é teste. Então, eu sugiro que você vai testando e vai vendo aí o que vai dar certo para você, tá bom? Você vai precisar do marcador também, além dos fios, do fio e da agulha, o marcadorzinho. Então, é isso. Vamos para nossa aulinha. Iniciando a solinha, vamos fazer o nó. E 17 correntes. Laço a agulha. Vou pular 2 correntes, 1, 2, e na terceira eu vou fazer 2 meio pontos altos, 1 e 2. As 2 correntes que pulamos vai servir como um meio ponto alto. Então, eu venho na segunda correntinha, ó, contando 1, na segunda eu vou colocar o marcador, porque aqui vai ficar indicado para mim aonde é o topo do primeiro ponto, aonde eu vou fazer a emenda da primeira carreira. Agora, a gente vai fazer uma sequência de 5 meio pontos altos, um ponto para cada correntinha seguinte. 2, 3, 4 e 5. Feito isso, vamos trabalhar uma sequência de 8 pontos altos, da mesma forma, um ponto para cada corrente seguinte. Eu vou concluir a minha sequência de 8 pontos, vai me restar lá no final uma correntinha sozinha. E eu vou voltar aqui quando eu finalizar a minha sequência. Pronto, e aqui no final temos uma correntinha sobrando. Nela, vamos fazer 8 pontos altos. 1, 2, 3, todos dentro dessa mesma corrente. 4, já volto. Pronto, já tenho os 8 pontos aqui na última corrente. Agora, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Vamos deixar esse fio encostadinho aqui nessas laçadas,
porque vamos vir já arrematando ele. E aqui, ó, nós podemos ver depois do aumento que a gente já tem laçadas aqui livres do outro lado da solinha. No caso, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto, um ponto em cima de cada pontinho do lado anterior, tá bom? Aqui, então, nós vamos repetir a sequência de 8 pontos altos, um ponto para cada ponto seguinte, ó. 2, 3, volto quando eu concluir a minha sequência de 8 pontos. Sequência concluída, agora nós trabalharemos novamente 5 meio pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Prontinho. E aqui, no último ponto, exatamente onde nós já temos 3 pontos, ó, aqueles 3 pontinhos, nós vamos fazer mais 3 pontos. No mesmo lugar, ó, naquele mesmo buraquinho, nós vamos repetir aqui 3 meio pontos altos. 2 e 3. Finalizando assim a sequência aqui da primeira carreira, a sequência de pontos da primeira carreira. E para unir, vou deixar esse fio aqui para trás, depois eu vou cortar o excesso. Eu venho exatamente onde está o marcador, eu vou pegar essa outra laçadinha para facilitar um pouquinho mais aqui a emenda. Mas aqui nesse mesmo local, onde nós deixamos marcado, eu faço um ponto baixíssimo, unindo a primeira carreira. Iniciando a segunda carreira, vamos fazer uma correntinha. Vou cortar aqui já esse fio para não atrapalhar a gente. Para não me atrapalhar aqui, ó. Feito isso, agora vamos continuar aqui com o nosso passo a passo. Fiz uma corrente só para dar uma altura para o primeiro ponto que eu vou fazer. Lacei a agulha e exatamente aqui no mesmo local onde eu fiz a união da carreira, ó, fica até um buraquinho, eu vou fazer 2 meio pontos. 1 e 2. Fiz um aumento de meio ponto alto. Agora, a gente vai marcar aqui exatamente nessa laçada do primeiro ponto, ó, nessas duas alcinhas. Aqui a gente tem a correntinha, então a gente vem logo a seguir, ó, para essas duas alças que aparecem aqui maiores. E marca. Já tenho um aumento, vou fazer mais 2 aumentos de meio ponto. Então, vamos vir para o próximo ponto. Você vai ver aqui essa alcinha um pouquinho mais esticadinha acima e essa mais abaixo. Essas duas alças são correspondentes ao segundo ponto. Então, a gente vai pegar aqui com cuidado, ó, eu sempre viro a agulha para facilitar. Ó, peguei ali e vou fazer 2 meio pontos aqui, porque aqui é o nosso segundo ponto. Ele fica um pouco escondidinho, mas pegando com cuidado, você consegue fazer aqui o aumento dentro dele. Vamos fazer 1 e 2 meio pontos, ficando aqui com 2 aumentos. E para finalizar, no próximo ponto, vamos fazer mais um aumento. Totalizamos aqui os nossos 3 aumentos. Esses 3 aumentos foram feitos exatamente naqueles 3 pontinhos do início, que foram feitos no mesmo lugar. Então, agora, seguindo com a nossa sola, nós vamos tecer 6 meio pontos, um seguido do outro, um pontinho para cada ponto seguinte. 2, 3, 4, 5. Deixa eu só ajeitar aqui. Cuidado para não deixar o ponto assim com a laçada desfiada, tá? Porque depois pode dar problema. Então, já temos 5 e vamos fazer o nosso último ponto dessa sequência.
Então, 6 meio pontos e após esses 6 meio pontos, 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, opa, 5, 6 e 7. Chegamos aqui onde temos os 8 pontos no mesmo lugar. Em cada pontinho desses 8, vamos tecer um aumento de ponto alto. No total, 8 aumentos de ponto alto. Já temos um no próximo ponto, 2, 3, e assim até completar 8. Já volto. Já tenho os 8 aumentos, vamos repetir agora 7 pontos altos. Um ponto para cada ponto seguinte. 2, 3, concluindo os 7 pontos, retorno com vocês. Pronto, e após os 7 pontos altos, vamos trabalhar para cada ponto seguinte, eu estava fazendo errado. 6 meio pontos altos. Esse primeiro sempre é um pouco mais difícil de fazer. 2, 3, 4, 5 e 6. Vocês vão notar que sobraram 3 pontos livres aqui. Nesses 3 pontos, nós vamos trabalhar um aumento de meio ponto alto para cada ponto, igual fizemos aqui no início. Vamos finalizar da mesma forma. Esses 3 pontos são exatamente aqueles 3 que fizemos aqui no mesmo lugarzinho, tá? Então, iniciando, vamos lá. 2, 3. E para finalizarmos, vamos entrar aqui nas 2 alças do primeiro meio ponto alto, exatamente onde marcamos, e vamos fazer um ponto baixíssimo. Finalizando assim a nossa segunda carreira. Recapitulando aqui, ó, tudo que fizemos. Iniciamos com 3 aumentos de meio ponto, a seguir fizemos 6 meio pontos altos, após 7 pontos altos. Aí, iniciamos a sequência de 8 aumentos de ponto alto, e após fizemos 7 pontos altos, mais 6 meio pontos e, para finalizar, 3 aumentos de meio ponto alto. E vamos iniciar agora a carreira número 3, a última carreira da nossa sola. Vamos fazer uma corrente e aqui no mesmo lugarzinho onde emendamos a segunda carreira, nós vamos fazer um ponto baixo. Essa emenda dá exatamente acima do primeiro ponto da carreira anterior, tá? Então, já temos o segundo ponto, cuidado com ele, ó, ele sempre fica um pouquinho mais apertadinho junto ao primeiro, tá? Então, cuidado. Essa carreira precisa ser feita com um ponto bem soltinho, se a tensão do seu ponto for bem apertada, tá? Então, precisamos trabalhar pontos baixos em toda ela, toda a extensão da carreira, em toda essa volta, um ponto sobre cada ponto seguinte, ó, mas pontos bem folgadinhos, para que quando chegarmos nas curvinhas, a sua sola não emborque assim, tá? Então, precisamos dar elasticidade a essa carreira, folgando um pouco mais os pontinhos. Isso é só caso o seu ponto seja muito apertadinho, tá? Se for muito apertado, ou você usa um fio mais grossinho, ou
você pode usar uma agulha maior do que a que você tem costume, tá? Porque aí, automaticamente, você vai conseguir chegar nos 9 centímetros de sola. Então, aqui nós vamos trabalhar somente ponto sobre ponto, tomando esse cuidado que eu falei com vocês, tá? Vamos ficar com um total de 54 pontos. Quando a gente chegar nesse último pontinho, nós vamos ter esse total. Eu volto com vocês para fazer a emenda, para finalizar a nossa carreira. Pronto, já tenho os meus 54 pontos e para finalizar, vamos fazer um arremate diferente. Vamos cortar aqui o fio, olha, vamos puxar direto. Feito isso, agora você vira a sua solinha, assim, desse jeito. E aqui a gente tem as duas alças do primeiro ponto baixo. Vamos entrar nas duas alcinhas do segundo ponto. Assim, bem assim, pegando por baixo. Agora, vamos trazer o fio pra cá. Pra parte de trás. Bem ao seu encontro. Agora, a gente vai entrar nos 2 nozinhos, pegando assim de baixo pra cima, do último ponto. Vamos sair com a agulha exatamente de onde sai esse fio. E vamos trazer a pontinha da linha pra cá e puxar, trazendo o fio direto pra baixo. Aí, você já pode virar a sua sola e vai, ó, ajeitar a laçadinha que você acabou de formar. Ela vai substituir aquele ponto que você pulou, o primeiro ponto, tá bom? E aí, a gente não vai ter aqui aumento de ponto e nem diminuição de ponto na sola, ficando aqui com um total correto, 54 pontos. Agora, eu vou entrar aqui, ó, nas 2 alças novas que eu acabei de formar, trago o fio pra cá, viro, venho um ponto à frente, ó, ou atrás, e puxo o fio para o lado contrário. E assim, finalizamos, ó, o nosso arremate, e não aparenta aqui emenda alguma. Agora, a gente traz esse fio aqui pra cá, trazendo ele por debaixo, assim, ó, das laçadas. Se você for usar a sola única, no caso, esse lado aqui será o avesso. Aí, você arremata a sua linha com agulha de tapeçaria, tendo todo o cuidado de esconder o fio. Agora, caso você for usar sola dupla, eu recomendo que você só dê um nozinho, ó. Trouxe mais para o centro da sola. E agora, vamos dar um nozinho aqui. Como se for trabalhar a sola dupla, você vai colar uma outra sola aqui por cima, então não vai aparecer esse nó. Corta o excesso, deixando sempre uma pontinha de fio para você colar depois, passar uma colinha aqui e ter certeza de que esse nozinho não vai se desfazer. Bem, então, finalizamos a nossa sola, que tem no total 54 pontos. Conferindo as medidas de calcanhar, nós vamos ter aproximadamente 3,5 centímetros. De frente, aproximadamente 5 centímetros. E aqui, de comprimento, aproximadamente 9,5 centímetros. Sendo que internamente sempre fica com meio centímetros menor. Então, se a sua sola tem 9 centímetros, dependendo do modelo de sapatinho que você for fazer, ele vai ficar com 8,5 centímetros de espaçamento aqui, depois dele pronto, né, por dentro, assim, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Comenta aí se você gostou da sola, se deu certo pra você, se não deu, se ficou como que ficou. E eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível. Fiquem com Deus. Beijos!